Navia Pod. Opa, estradeiros! Sejam muito bem-vindos ao Navia Pod, o videocast produzido para todos vocês que percorrem a BR-163 e vivem de perto a história dessa rodovia, que é o verdadeiro coração logístico do Brasil. Eu sou o Vinícius Falabella, o seu host, e hoje vamos mergulhar em uma história de transformação e crescimento, e que está impactando a economia do nosso país de uma forma impressionante. Bora viajar! Imaginem só, um fluxo incessante de caminhões cortando o país, levando com eles a safra gigante do Mato Grosso. Estamos falando de milhões de toneladas de grãos, um volume que até pouco tempo atrás era escoado para o sul, principalmente para os portos de Santos e Paranaguá. Mas agora que a BR-163 tem boa qualidade de operação, uma nova realidade se apresenta. Esse corredor, que já foi apenas uma estrada precária, conecta hoje rotas logísticas que ajudam a integrar o Brasil e tem um impacto direto na economia e no PIB do nosso país. Em um estudo detalhado do Departamento de Política e Planejamento Integrado, divulgado em 2017, vemos como a BR-163 se tornou essencial para o escoamento da safra. E a expectativa é de que mais carga siga esse caminho, potencializando ainda mais a capacidade logística do nosso país e gerando resultados econômicos impressionantes. E para a gente se aprofundar no impacto dessa transformação, a gente tem dois convidados especiais. Primeiro, o Antônio Prado, com 31 anos de experiência no setor agro e que vai nos ajudar a entender a importância econômica da rodovia para o agronegócio. E também estará conosco o Roger Pegas, superintendente de infraestrutura rodoviária, que vai nos contar sobre a evolução da estrutura e os desafios enfrentados na operação dessa estrada tão vital para o nosso país. E agora o nosso papo é com o Antônio Prado, que está nesse trecho desde 1994. Estradeiros, são 30 anos de BR e ele vai dividir toda essa experiência com a gente. Antônio, muito obrigado por arrumar um tempinho para bater esse papo com a gente. Seja muito bem-vindo. Valeu, Vinícius. Eu que agradeço o convite. Espero poder contribuir com vocês aí, contando um pouquinho da história da BR-163. Olha, 30 anos de estrada não é pouco tempo. Então, para começar, eu queria saber de você quais as mudanças que você observou ao longo dos anos na BR-163, especialmente no que diz respeito a transporte e a logística de produtos. Muito bom, Vinícius, muito bom. Bom, a BR-163 do Mato Grosso, sendo o Mato Grosso o maior produtor de grãos do Brasil, quando você faz a soma aí, são quase 100 milhões de toneladas de grãos, né? Somando soja, milho, algodão, não é grão, mas pluma, né? Agora com os novos produtos, por exemplo, etanol, que vem de forma gigantesca, o aumento de produtos, o próprio biodiesel. Então, assim, a BR-163 ela é toda a espinha dorsal, vamos dizer assim, do Estado, né? Então, o que a gente observa ao longo desses anos é que a BR-163 acabou sendo uma grande via e a quantidade de produtos hoje produzidos no Mato Grosso, passando pela BR-163, ela é muito grande. Então a gente viu, por exemplo, o fluxo de transporte dentro da BR-163, né, pela BR-163, extremamente alto. Então, quando eu me lembro do passado, quando eu fazia esse trecho lá no final da década de 90, o início da década de 2000, né, início desse século, assim, a situação era ainda mais complexa, porque você tinha trechos de dificuldade tremenda, né? Você tinha buracos, você tinha crateras, muitas vezes, dentro das pistas, né? Filas de caminhões para ultrapassar, de 10 caminhões, muitas vezes, para você fazer uma ultrapassagem. Então, assim, a BR-163 ela foi ganhando corpo ao longo desses últimos 30, 40 anos aí dela, né? Desde quando ela iniciou, ainda sem asfalto, né? E hoje ela é fundamental, né? Apesar de que as ferrovias vêm ganhando espaço dentro do território, mas hoje o transporte rodoviário ainda representa 80% do volume de grãos exportados, né, produzidos e exportados. Então é uma via extremamente importante para nós.
E o fluxo de caminhões, assim, cresceu enormemente nesse meio tempo, hein? Cresceu muito e as cidades cortadas pela BR-163 também cresceram, né? Então você tem alguns trechos, né? Quando você passa lá, Nova Mutum, Lucas, Sorriso, Sinop e seguindo em frente, você tem o fluxo das cidades, né, competindo, né, de uma forma amigável, vamos dizer assim, ou da maioria das vezes amigável, né, com o transporte pesado dentro da rodovia, né? Então você tem situações extremamente complexas para serem resolvidas e é preciso sim investimento pesado nessa infraestrutura, né, seja na duplicação, seja na melhora, né, para que a gente consiga ter primeiro, um escoamento de produção dentro de padrões econômicos aí razoáveis para você ser competitivo, né? E também de segurança da rodovia, sabe? Assim, a gente não pode concordar uma rodovia que muitas vezes você tem uma grande quantidade de acidentes, muitas vezes por conta do fluxo gigantesco de veículos que acabam trafegando ali, né? Com certeza, nesses últimos 30 anos ali, toda a região sofreu uma mudança muito grande com o crescimento do agronegócio. E essas cidades que você citou se tornaram verdadeiras potências do agronegócio, né? Muitas delas lideram, né, a lista estão ali entre as primeiras nas listas de municípios do agro, né? Quando a gente fala do Brasil inteiro. É, e você também pôde acompanhar nesses 30 anos a pavimentação completa da rodovia, né? Foram aí, a BR começou a ser construída nos anos 70, ela foi inaugurada em 76, mas com muitos trechos em terra ainda, né? E que isso perdurou até poucos anos atrás, quando ela foi finalmente totalmente pavimentada. E é isso que eu quero te perguntar agora, Antônio. O que essa pavimentação impactou na segurança da estrada? Não, assim, é impossível imaginar uma BR-163 com fluxo de cargas e de pessoas que acabam transitando sem pavimentação, né? Na verdade, a pavimentação de uma rodovia, ela traz uma transformação que é difícil até de mensurar, né? Eu que vi cidades nascerem e se desenvolverem ao longo desses 30 anos, né? Você vê a diferença de uma cidade, de uma região que chega o asfalto, né? Apesar da estrada de terra você ter a condição de ligação entre dois pontos, né, vamos dizer assim, mas o desenvolvimento ele só realmente chega quando o asfalto chega. Então, é extremamente importante o asfaltamento das rodovias, né, sejam elas umas BRs como a 163, que também uma faixa só ida e volta já ela não comporta, você tem que abrir isso aí para uma pista dupla para dar mais segurança e fluidez no trânsito, né, e sem dúvida, né, eu já fiz o trecho até Santarém, já de carro, e percebi, não fiz tão recentemente, né? Então você via principalmente os trechos entrando no Pará, onde você tinha trechos ainda de terra, e a dificuldade, né? Hoje você tem uma mudança de corredor logístico muito forte para o norte, né? Você tem o Arco Norte representando uma quantidade extremamente grande já de produtos, quase metade da safra mato-grossense ela já caminha para o norte, né, para o porto de Miritituba. Então, a quantidade de caminhões no período da colheita é gigantesco, né? Então, você precisa sim ter uma estrutura viária para poder escoar essa produção, você ter durante esse caminho também locais onde você possa prestar assistência para os caminhoneiros, para aqueles que trafegam, né? É extremamente importante. E sem dúvida, o asfalto traz desenvolvimento, traz progresso, né? E eu acho que o Brasil como um todo só tem a ganhar com isso, né? Quando você fala por segurança, uma via, por exemplo, sem asfalto, na seca você fica sem condição de visibilidade na poeira, e você muitas vezes se arrisca em algumas ultrapassagens sem a visão necessária. Na época das chuvas, ela acaba ficando intrafegável por conta de atoleiros, por conta de filas e caminhões atolados, né? Pessoas acabam ficando, né, por dias ali
sofrendo, cargas sendo perdidas e custos aumentando. Então, sem dúvida, o asfaltamento das rodovias é extremamente importante, onde você tem grande fluxo de caminhões, como a gente vê no Mato Grosso. Você sabe, Antônio, que tem uns 10 anos, talvez um pouco mais, eu vi uma reportagem, uma série de reportagens, um comboio de caminhões-tanque que saíram do sul, né, e foram para Novo Progresso, carregados de diesel, né, para abastecer a cidade na época. Acho que tinha muitos geradores ali, e essa reportagem mostrava a saga desse comboio passando nas estradas de terra e enfrentando esse atoleiro que você acabou de descrever para gente. Principalmente, eu acho que assim, Novo Progresso é um exemplo de uma cidade ali, porque quando a gente entra no Pará, até Miritituba, Novo Progresso é a maior cidade ali nesse trajeto, né? Entre a divisa do Mato Grosso com o Pará até Miritituba. E até pouco tempo ela era margeada ali por uma estrada de terra e hoje o asfalto chegou. Acho que Novo Progresso deve ter mudado bastante nesse meio tempo também e deve ter se beneficiado bem, né? Não, isso aí é muito provável que sim, né? Tenha mudado, né? E assim, muitas vezes se questiona muito, né, essas questões, principalmente quando você pega o norte do Brasil, essas questões dos asfaltamentos e tudo mais. A gente tem que sempre lembrar que tem gente que mora lá, sabe? Tem muita gente, né? E você, precisando de um recurso, ter que enfrentar muitas vezes quilômetros de estrada ruim, sem asfalto, para você buscar um recurso médico, um recurso que você precisa de certa urgência, eu acho que é algo muito ruim, né, de você não ter um certo egoísmo até de alguns, de você não trazer um benefício desse para a população local. Né? A gente olha muitas vezes as pessoas em situações extremamente complexas, né? As pessoas que moram nesses lugares mais distantes, né, do que o centro do Brasil, onde você tem uma infraestrutura maior. E além disso, você tem uma pessoa que pilota esse caminhão, né, cara? Então, assim, você tem esses bravos caminhoneiros aí que não é uma tarefa simples e fácil de levar cargas para cima e para baixo. Então, é necessário que a gente dê uma condição de trabalho para essas pessoas e, obviamente, eles também se sintam amparados nessas cidades, né, ao longo do percurso da carga, para que quando se tiver algum problema, ele tenha condição de ter um lugar para almoçar, uma borracharia, um banco, um hospital e assim por diante. Então, eu acho que eu não vejo nada absolutamente contra a gente poder buscar asfaltamento das nossas rodovias para que realmente o progresso chegue e que Novo Progresso realmente tenha muito progresso, né? Eu acho que esse é um ponto importante aí para poder desenvolvimento da região e das pessoas que lá estão. Com certeza, esses motoristas que você falou são verdadeiros heróis da estrada, né? É bom que você já introduziu esse ponto para a gente falar um pouquinho do futuro, né? Como a gente já disse nesse nosso papo, são 30 anos de BR, 30 anos de experiência. Agora, como é que você vê os próximos 30 anos? Como que você vê a importância de manter essa rodovia em bom estado para o futuro e a importância dela para o setor agro, né? Que serão, na sua opinião, esses próximos 30 anos nesse sentido? Bom, o Brasil ele vem se mostrando com uma vocação agrícola e pecuária que é difícil você ter um outro país do mundo que possa se comparar ao Brasil. Então, o Brasil vem conseguindo ter um destaque muito grande aí na condição de exportador de produtos, né? Além de abastecer internamente os seus mais de 200 milhões de habitantes, ainda tem condição de exportar o excedente aí, uma boa parte, para vários países, né? Você tem hoje carne de frango brasileira é exportada para 160 países. Então, assim, nós estamos na gôndola dos mercados do mundo inteiro.
Então, isso é um orgulho, nacional, vamos dizer assim. E o transporte faz parte. Um país continental como o Brasil não tem como ficar fora do transporte. Então, os próximos 30 anos eu vejo a nossa produção continuar aumentando. Nós temos mais de 40 milhões de hectares que já estão abertos com pastagem, com possibilidade de virar agricultura. Isso dobraria a nossa produção agrícola, sem falar em nenhum avanço em termos de rendimento por hectare. Então, só aí, né, de áreas já abertas que estão instaladas, nós temos um mundo de desenvolvimento para acontecer. Então, vão ser, com certeza, mais produtos, e eu acredito que esses próximos 30 anos nós vamos ter uma transformação muito grande que vai ser a industrialização de toda essa matéria-prima que a gente vê. Então, assim, na escala toda, a gente começou produzindo, esmagava soja, farelo, óleo, exportava farelo, exporta ainda grande quantidade de grãos, só que a transformação disso em proteína, em alimentos mais processados, vamos dizer assim, né, e mais próximos para o consumo, a gente vai ter um grande avanço, né? Então isso vai também ter que dar uma nova dinâmica no transporte, seja no armazenamento, seja em toda a logística de exportação de portos e tudo mais, que a gente vai passar por produtos mais elaborados. Eu acredito que grande parte da nossa produção aqui vai ser desenvolvida aqui, vai ser agregada a valor, e a gente vai produzir e vai exportar produtos bem mais processados e prontos para o consumo do que a soja ou o milho in natura e lá nos países serem processados. Então, eu vejo assim com grande otimismo esses próximos 30 anos, que a gente possa seguir, e certamente a infraestrutura do Brasil vai ter que seguir junto, senão a gente vai esbarrar em gargalos gigantes que são a infraestrutura, e a gente não vai ter como, muitas vezes, dar um passo que a gente gostaria e atender o mercado, principalmente. Então, eu sou otimista e espero, sim, fortemente que a gente possa também crescer aí na infraestrutura brasileira. Já esbarramos, inclusive, né? Mesmo a pavimentação da BR, você já percebe que para esse crescimento dos próximos anos, ela já é pressionada pelo fluxo, né? Deve continuar sendo pressionada. E o que você falou das cidades, realmente, a gente já vê, por exemplo, em Sinop, né? Sinop que você vê o setor agro já levando o setor industrial, né? Empurrando o setor de tecnologia, você vê a cidade se desenvolvendo, e acredito que a gente vai ver isso em outras cidades ali para o norte também, como Novo Progresso, mesmo que a gente citou, Guarantã do Norte, né? Eu acho que tem tudo para acontecer. Antônio, agradeço muito a sua participação. Você tem experiência, conhecimento de quem vive essa estrada no dia a dia há muitos anos. Isso é essencial para a gente entender o valor estratégico da BR-163. Agradeço muito o seu tempo de ter participado com a gente. Obrigado. Valeu, eu que agradeço, Vinícius, agradeço a todos aí, e sempre que precisar eu estou à disposição de vocês, tá? Grande abraço. E seguimos em frente por aqui. Agora quem me acompanha nessa viagem é o Roger Pegas, superintendente de infraestrutura rodoviária. Roger, muito obrigado por nos fazer companhia nessa jornada. Você conhece como poucos os desafios e avanços dessa rodovia. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Vinícius, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando desse podcast. Realmente, como você falou, né, eu tenho 15 anos de serviço público federal. Quando eu entrei no governo federal no ano de 2009, né, eu entrei no Ministério dos Transportes, e um dos projetos mais importantes que nós tínhamos no PAC, né, um dos mais representativos, mais transformadores, era a possibilidade de saída da produção do estado do Mato Grosso na Calha Norte, né, no Rio Tapajós. Então era a pavimentação da BR-163. Nós acompanhávamos mensalmente essas ações no Ministério dos Transportes, né? Então, pelo programa do PAC, né? pelo Programa de Aceleração do Crescimento na época. Em 2011, eu tive a oportunidade de ir para o DENIT, assumindo a função de diretor de infraestrutura rodoviária.
E a importância daquela ação de pavimentação continuava, né? Era uma das obras mais representativas do PAC. Tivemos oportunidade, na ocasião, de concluir algumas centenas de quilômetros da rodovia, de fechar vários contratos, de já fazer os primeiros contratos de manutenção, mas a crise de 2014, né, a crise de recursos, né, a não continuidade do afluxo de recursos na BR-163 terminou fazendo com que aquela pavimentação, com que aquela obra não conseguisse ser mantida e concluída da forma como deveria ter sido. Então, em 2020, 2021, a realidade lá já era de uma rodovia que tinha uma série de problemas de manutenção, e a concessão em 2022 vem exatamente para cobrir essa lacuna do Estado brasileiro. No que tange à infraestrutura, a concessionária entra entre os anos de 22 e 23 na sua fase de trabalhos iniciais e conclui todos os trechos de pavimentação, recupera a rodovia, dá uma condição de conforto, segurança, trafegabilidade ao usuário, como nunca tinha tido ainda aquele corredor. E assim eles possibilitaram também o transporte pelo Arco Norte, né? Como você começou a comentar. Aproveitando essa introdução que você deu, Roger, quais foram os principais desafios enfrentados pela concessionária nessa manutenção e melhoria que você acabou de citar? Aquela região é uma região muito complicada de fazer contratações, né? Tudo é muito distante. Então, jazidas de pedra são muito distantes, você levar o fornecimento de asfalto é muito distante, você conseguir mobilizar uma empresa de manutenção, de construção, tem uma dificuldade, são poucas as empresas que entram naquela região. Além disso, você tem um problema de janela climática. Você, naquela região, tem 6 meses de chuvas intensas. Durante todo o segundo semestre, o trabalho é muito prejudicado, né? Então, a região norte ela é uma região que é caracterizada por chuva todo dia, mesmo na época de seca, né? Mas no segundo semestre, né, no primeiro semestre, essa chuva tem hora marcada, né? Ela chega no final da tarde, bate ali a chuva intensa, mas você consegue trabalhar no restante do dia. No segundo semestre já é mais difícil. Então, os trabalhos iniciais, eles encontraram esse desafio de conseguir resolver toda essa questão. Além disso, né, demandas ambientais, né, nós temos uma região crítica no quesito ambiental, seja pela própria natureza ali, de você estar entrando dentro da floresta amazônica, também pela questão indígena, né, você tem povos indígenas que são afetados pela pavimentação da BR. Então, todas essas questões foram desafios que a concessionária, que é a Via Brasil, teve que suplantar para poder chegar no segundo semestre de 2023 e concluir os trabalhos iniciais, né, entregando uma rodovia para o usuário em boa condição, numa condição segura. Portanto, nós tivemos aí relevo, a própria distância, né, distante de alguns dos grandes centros, né, por isso essa dificuldade de deslocamento de equipes, a questão ambiental também tão importante e o clima, né, desafio não faltou aí para a manutenção e para tornar essa rodovia uma rodovia verdadeiramente eficiente. Aproveitando esse gancho que você me deu aqui, quais inovações e tecnologias estão sendo implementadas para garantir uma rodovia mais segura e eficiente? E já emendo, o que elas ajudaram a contornar esses desafios que vocês enfrentaram? Vinícius, a gente teve a oportunidade de falar, né, na primeira resposta, a questão do investimento em infraestrutura. Você construir a rodovia, né, manter a rodovia e entregar uma infraestrutura adequada. Mas a concessão não é só a infraestrutura, né? A concessão ela traz toda uma série de serviços juntos, né? Então, você passa a ter o serviço de atendimento médico, você passa a ter o serviço de atendimento mecânico, você passa a melhorar a parte de comunicação, né? O acesso à comunicação. Nós ainda não temos nesse contrato a questão do 4G, mas ele é um trabalho que a agência está fazendo para trazer isso em todas as suas rodovias, né? Então, a gente vai trazer conectividade também mais adiante, mas de qualquer forma, só a presença da concessionária, ela garante a presença do Estado brasileiro. Então, você tem
a construção de postos da Polícia Rodoviária Federal que foram feitos pela concessionária, a construção das bases de atendimento, que é um ponto de atendimento ao caminhoneiro. Então, para você ter uma ideia, né, antes da concessão, uma viagem entre Sinop e Birituba, né, que é o terminal portuário, onde você tem é o porto onde você tem vários terminais lá para descarga dessa soja, do produto que sobe, né, soja, milho, ela normalmente uma viagem de ida e volta demorava uma semana. O que a gente tem visto, né, é que durante essa semana, às vezes, isso assim, uma semana sem problema, porque dificilmente o motorista não atolava ou não perdia um pneu, estourava um pneu no buraco, o que poderia levar a viagem dele ali para 8, 9, 10 dias. Né? O que a gente passou a ver pós a concessão é que a viagem se tornou mais segura e mais rápida. O caminhoneiro, o carreteiro, normalmente ele tem conseguido fazer 2 viagens por semana agora. Então melhorou a produtividade, melhorou a eficiência. Isso pelo quê? Pela presença do Estado, pela presença da concessionária que faz essa vez de trazer o Estado brasileiro, né, de se mostrar presente para aquela região. Então isso é fundamental. Essa prestação de serviço, ela dá este retorno para a nossa economia, para a produtividade daquela região. Exatamente. Hoje o senhor citou aí um trecho que são mais ou menos 1.000 quilômetros, né, entre Sinop e Birituba. Então, se o motorista conseguir se planejar, fazer 500 quilômetros por dia, que é um trecho bem razoável, numa rodovia eficiente, né, que você consegue operacionalizar na velocidade normal de rodovia, você consegue aí fazer em 2 dias esse trecho, 2 dias na volta, quer dizer, ele consegue se planejar e mudou bastante a realidade de quem roda por ali, a própria agora, você poder embarcar essa carga pelo Arco Norte, trouxe muita eficiência, enfim, a realidade lá é completamente diferente, mas por um outro lado, a grande produção agrícola, né, essa enorme produção do Mato Grosso e do sul do Pará, a gente já percebe que já pressiona bastante a rodovia, né, quem roda por lá enfrenta ali filas de caminhões, né, os bitrens ali, você pega filas de 10 composições tranquilamente, isso é comum, né, e a gente percebe já, e apesar dessa infraestrutura que está sendo oferecida, né, de ponto de apoio, e essa presença da concessionária, que significa presença do Estado, a gente já percebe uma rodovia pressionada, e que deve aumentar essa pressão nos próximos anos, porque tudo indica que a produção vai crescer ainda mais. E dito isso, eu queria te encaminhar a próxima pergunta. O que você pode nos contar sobre os planos para o futuro da BR-163? Futuro da BR-163. O futuro já é agora, né? Essa semana a gente está inaugurando o primeiro PPD lá, que é o ponto de parada e descanso de caminhoneiros. Né? É um ponto que traz uma inovação, né? Ele traz esse ponto de segurança, de conforto para o usuário. Tá? Ao longo dos próximos meses, nós vamos estar avançando na questão dos meses e no ano de 2025, nós vamos estar avançando na questão dos acessos portuários, que é um problema também lá na região, né? Os 3 acessos portuários, eles melhoram muito essa questão dos acessos aos diversos terminais e, além do que, potencializam a possibilidade de instalação de novos terminais, né? Ou seja, melhorando ainda essa condição de acesso. Né? Esses 2 últimos anos, a gente viveu uma questão de seca, né, no Rio Tapajós, então, assim, a possibilidade de você ter um terceiro acesso em Santarenzinho, ele pega o rio mais adiante, ou seja, ele pega um rio mais profundo, né, mais a jusante do rio, né? O porto de Miritituba e o porto de Santarenzinho, de Itapacurá, eles estão mais próximos mais a montante do rio, né? Então pega um rio mais com uma calha menor. Além disso, hoje existe um estudo, existe um protocolo junto do Ministério dos Transportes que está sendo preparado para ser protocolado no TCU e, se tudo der certo, admitido, né, a análise da CSEX Consenso, para inclusive potencializar novos investimentos nesse contrato, como as duplicações no trecho do Mato Grosso,
né, que é uma das propostas feitas pela concessionária, que ainda tem que ser analisadas pela agência, mas que podem avançar nessa questão da SESC Consenso, e as próprias obras já previstas no PER, de terceiras faixas no estado do Pará, que vão melhorar essa questão do fluxo, né? A questão do melhor pavimento, ela traz uma realidade também, né, em alguns casos, de um aumento de velocidade dos caminhoneiros. Então é importante essa questão de você melhorar, né, a melhoria da sinalização, a melhoria dos elementos de segurança, né, defensas metálicas nas curvas. Ela traz uma segurança maior para o usuário, né? Ela minimiza essas questões do dia a dia. Logo na sequência, a gente vai ter a instalação de controladores de velocidade, né, estão previstos no contrato também, a implantação de controladores de velocidade, e tudo isso vai melhorando aquele cenário que nós tínhamos, né, estabelecido ali até 2021, né, de uma rodovia que não tinha essa presença constante, né, seja por uma questão realmente de falta de recursos, seja por esta questão logística mesmo, né, da dificuldade de você conseguir boas empresas que prestassem serviço. Então a concessionária, ela supre isso, ela passa a fazer esse papel de um grande gerenciador de todos esses contratos, de todas esses projetos individuais, controle de velocidade, PPD, segurança viária, sinalização, asfalto. Ela faz esse trabalho de relação com o usuário, né, das questões ambientais indígenas, né, importantes também naquela região. Então ela faz esse papel de melhorar esse fluxo de execução das demandas daquela região. Então a gente vê flagrantemente, né, uma melhoria das próprias cidades de entorno, né? A questão de cada uma daquelas cidades, Trairão, Novo Progresso, até as próprias cidades do estado do Mato Grosso, que já é mais desenvolvido, ali tinha uma conectividade melhor, né? Entre Guarantã, Santa Helena com Sinop, mas a chegada da concessionária melhora mais ainda essa conectividade, essa ligação entre essas principais cidades, né? Então a gente só vê, a princípio, nesses primeiros quase 2 anos aí de concessão, somente aspectos positivos. 2 anos de concessão, quase 3 agora, só aspectos positivos da chegada da concessionária nessa região tão difícil. Para terminar nosso papo, a BR-163 ela é o principal corredor do nosso grande produtor agrícola do Brasil, que é o Mato Grosso, né, que chegou a esse patamar. A gente tem ali o sul do Pará, a gente tem áreas de pastagens que devem ser convertidas em áreas de soja, de milho nos próximos anos. A gente tem as próprias cidades ali das margens se desenvolvendo, crescendo. A BR-163, na sua opinião, vai dar conta do recado e precisa fazer algo diferente do que já está sendo planejado para esse futuro, para esses próximos 10 anos de rodovia? Olha, o potencial daquela região é fantástico. O que acontece? A distância que você tinha ali para qual que era o melhor terminal da região, qual que era o encaminhamento natural da região, era o encaminhamento dessa soja para o terminal de Rondonópolis, o terminal da Rumo em Rondonópolis. Com a melhoria da 163, você diminui o custo de produção da soja nessa região do norte do Mato Grosso. E aí o que a gente vê como projeto do estado do Mato Grosso, né? O estado do Mato Grosso tem investido também nas rodovias transversais à BR-163. Então hoje ele investe lá numa MT que vai para Alto Floresta, ele investe na MT que vai para outro sentido. Então o fluxo dessa produção deve de aumentar, como você bem falou, né? Essa migração de área de pastagem para virar produção de soja, com a redução do custo de logística no norte do Mato Grosso, é muito provável que a gente tenha uma grande migração e um aumento bem grande dessa produtividade. A agência vai estar atenta
a isso, né? A gente faz o controle do nível de serviço da rodovia, do fluxo, né, do crescimento desse fluxo de veículos e vai fazendo, aceitando, né, induzindo a concessionária a que ela vá se modernizando. Para isso, nós temos obrigatoriamente dentro da agência a obrigatoriedade de fazer 2 reuniões anuais com a comunidade, elas chamam comissão tripartite, é uma reunião que faz agência, concessão e representantes organizados da comunidade da região da concessionária. E aí nessas reuniões semestrais, mas que podem ter reuniões extraordinárias outras ao longo do ano, a gente coleta contribuições das associações de municípios, da Polícia Rodoviária Federal, das associações industriais, comerciais ou de agrícolas da região, onde nós conseguimos ver as necessidades que aquela rodovia está tendo mais prementes, seja de um viaduto, seja de uma passarela, seja da necessidade de construção de uma marginal numa cidade ou até da ampliação de capacidade. Com essas demandas feitas pela sociedade, nós internalizamos essas demandas e aí fazemos aquelas verificações técnicas, que nós temos os nossos leitores de tráfego, nós temos o controle que a gente faz com a concessionária de como está o nível de serviço, cruzamos esses dados e aí vemos a efetiva necessidade de fazer as obras de ampliação de capacidade que estão sendo tão demandadas pela sociedade. Então, o contrato, a rodovia é um ente vivo e logo o contrato também tem que ser. Ele tem que acompanhar as demandas daquela rodovia, as demandas de acréscimo daquela rodovia. É uma coisa dinâmica que vai sendo adaptada a partir do momento que vão se vivendo algumas situações também, né? Exatamente. Por mais que seja um contrato de 10 anos, o dinamismo da rodovia e o dinamismo econômico daquela região demandam, às vezes, revisões ao longo desses 10 anos, né? Então, independente da admissibilidade pelo TCU, os mecanismos da agência prevêem uma revisão quinquenal também, ou seja, no 5º ano dessa concessão, ela terá uma revisão, uma grande revisão, que pode fazer acréscimos de ações na concessão, né, para os últimos 5 anos dela, né, com a previsão inicial de 10 anos o contrato. Tá legal. Roger, sua perspectiva, seu olhar sobre a infraestrutura, seu conhecimento da BR-163 é essencial para nos ajudar a entender o que se passa por trás da operação dessa rodovia. Muito obrigado por arranjar um tempinho para conversar com a gente. Eu é que agradeço, Vinícius. Foi um prazer esse bate-papo. Obrigado aí e estamos à disposição aqui em Brasília para qualquer questão que a gente precise conversar. Obrigado. Nossa viagem de hoje está quase terminando. Mas antes, te convido para a gente falar de um tema importante: educação no trânsito. Estradeiros, educação no trânsito tem tudo a ver com segurança no trânsito. E segurança no trânsito é vida. É chegar no destino sem problema, saudável, tranquilo. A pavimentação da BR-163 trouxe muitos benefícios, mas também exigiu uma mudança na mentalidade de motoristas e pedestres. O Zé Bolsenso e a Maria Atenção estão de volta para mostrar para a gente como a educação no trânsito pode transformar nossas estradas em lugares mais seguros. Aumenta o volume aí, porque esse papo é importante. Maria, com o fluxo aumentando aqui na BR-163, você percebeu como o trânsito mudou? Com tantos caminhões e veículos, qualquer descuido pode ser perigoso. Isso é verdade, Zé. E com uma rodovia tão importante para o transporte de grãos, o mínimo que a gente pode fazer é garantir que o trânsito flua bem e com segurança. Motoristas, ciclistas, pedestres, cada um precisa fazer a sua parte. Exato, Maria. Já reparou que às vezes o pessoal esquece da importância de manter a distância segura, por exemplo? Nessas rodovias de escoamento, os caminhões precisam de muito espaço para parar ou reduzir a velocidade. Sem dúvida, Zé. E além da distância segura, tem a questão da ultrapassagem. Muita gente se arrisca em ultrapassagens perigosas só para ganhar um tempinho. Mas, na prática, esse comportamento coloca todo mundo em risco.
Esperar pelo local adequado para ultrapassar é sempre a melhor escolha. E a sinalização então, Maria? Tanta gente ainda ignora as placas de velocidade ou mesmo as orientações nas curvas e declives. A BR-163 tem pontos perigosos e respeitar essas indicações é fundamental para evitar acidentes. Concordo, Zé. E especialmente agora, com o aumento do tráfego e as novas rotas sendo utilizadas, qualquer imprudência pode causar grandes transtornos. É importante que cada motorista conheça seu veículo e esteja sempre atento. Se perceber cansaço, o ideal é parar em um ponto de apoio e descansar antes de seguir viagem. Isso mesmo, Maria. Na estrada, o ditado "melhor perder um minuto na vida do que uma vida em um minuto" nunca foi tão verdadeiro. Com o fluxo alto, o que o trânsito precisa é de mais paciência e menos pressa. Sem dúvida, Zé. Segurança é responsabilidade de todos nós. Se cada um fizer sua parte, seguindo as regras e sendo prudente, a BR-163 pode continuar a cumprir seu papel sem tantos riscos para quem depende dela. Disseram tudo! Essa dupla é demais, hein, estradeiros? E vocês ouviram? Em uma viagem pelo trecho, em uma jornada na estrada, o grande objetivo é alcançar o seu destino com saúde e em segurança. E pressa não ajuda em nada. O importante, pessoal, não é chegar mais cedo. O importante é chegar. E assim encerramos nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem por uma das estradas mais estratégicas do Brasil. A BR-163 é muito mais do que um caminho. Ela é uma conexão entre regiões, é uma força econômica que ajuda a impulsionar o nosso país. E na nossa próxima viagem, a gente vai falar sobre perspectivas futuras para a BR-163 e as cidades ao longo de sua rota. Não vai perder, hein? E para terminar, te convido a escutar a música tema desse episódio. E segura essa dica! A cada encontro nosso, a gente vai liberar uma música nova para você conferir e animar sua viagem. Não é para relaxar, estradeiro, porque na pista não se relaxa. Foco e atenção são fundamentais, mas sempre dá para curtir uma boa viagem no trecho e com música fica tudo mais gostoso, não é mesmo? Música é alegria, alegria é vida. É só procurar a playlist exclusiva com a trilha sonora do NaviaPod no Spotify. Até a próxima e lembrem-se de dirigir com bom senso e ouvir com atenção. Valeu, estradeiros! NaviaPod.